Olá a todos, espero que estejam bem no momento que estão aí ouvindo essa leitura, da palavra das cartas de João. Alguns vídeos aí, eu fiz a leitura dessa carta aqui, 1 João, que foram cinco capítulos. Quem não ouviu, aconselho ouvir lá, Tem uma meditação, dessa carta pequena, uma meditação humilde, nesse sentido. A segunda carta foi lida também, apenas um capítulo desta carta, Também tem um vídeo dessa leitura. E por fim, hoje, finalizarei com a terceira carta de João, que também é apenas um capítulo com 15 versículos, uma carta curta igual a segunda carta, E essa carta, queridos amigos, ela tem uma semelhança muito grande, com uma questão que nós poderíamos dizer que há uma possibilidade de ter sido até a primeira entre as três, há uma possibilidade de ela ter sido até a primeira carta escrita, assim como as epístolas de 1 e 2 João. Há uma possibilidade, Também essa terceira carta, ela lamenta a rivalidade mesquinha que põe cristãos uns contra os outros. Nada muito diferente dos dias de hoje, Que há um problema entre os irmãos lá, E a gente sabe que a igreja, ela tem uma concepção de poder, E muita vaidade. E os que estão congregados precisam ser muito vigilantes e entender que não são donos, eles são apenas servos, Mas tem muita questão de se achar dono, principalmente aqueles que se acham até colunas da igreja, Por tanto tempo que estão congregados ali, acham que são donos. Muitas vezes famílias, Só porque a igreja iniciou uma casa de alguém, E a gente sabe que isso não tem que ser repreendido, Também às vezes inicia por uma oferta boa que é dada para a construção do templo, Ele se acha mais dono do que os outros. Que, aliás, nós não somos donos de nada. Nascemos sem nada, Só apenas com o corpo. E quando vamos embora, na verdade, não levamos nada também, Mas o ser humano tem muito dessas questões. E dentro da igreja não é muito diferente. Infelizmente, aqui tem um caso dessa terceira epístola de João que vai tratar essa questão. Vamos fazer a leitura aqui desses 15 versículos. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegro quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Cristo Jesus é a verdade, Amado,
procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificam do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, e nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, e não nos recebe. Por isso, se eu for, tratarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha aí os conflitos, né? Conflito. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede-os que querem receber e os lançam fora da igreja. Conflito aqui, né? Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunhos de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e a vós bem sabeis que o testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Pai seja contigo. Os amigos te saúdam os amigos pelo o seu nome. Essa carta nos fala justamente desse conflito entre essa pessoa, né, que é tratada como Diótrefes, que aparentemente parecia ser um presbítero dessa congregação, né, que a igreja aos cuidados justamente do autor João, né? E havia essa questão, né, sobre a hospitalidade, né, que deveria ser demonstrada aos os missionários, os viajantes, né? E parece que era negado por ele, né? É provável que o próprio Demétrio, né, também citado, esse autor citado, que é recomendado a Gaio pela carta, fosse também um missionário viajante que necessitava de alojamento temporário. Não sabe muito bem o que estava acontecendo, mas essa questão da hospitalidade, né, de receber os missionários. A gente sabe que tem muitos missionários que têm muita dificuldade de levar o evangelho por questões muitas vezes até financeiras, né? E muitas igrejas, elas têm assim um certo patrimônio financeiro de sua igreja, mas não há muita contribuição. E isso é lamentável quando a gente vê que os missionários não são eles não são bem, vamos dizer assim, abastecidos nesse sentido, né? E aí João coloca justamente essa questão também sobre a questão daqueles que levam a mensagem, né? E conflitos, né, da igreja, como eu já falei, que é algo muito triste. E muitas vezes a gente percebe coisas que podemos dizer a céu aberto,
escandalizando os novos convertidos, né? Que muitas vezes não compreende. Mas como o próprio autor menciona, né? No versículo 11: não sigas o mal, mas o bem. Né? Quem faz o bem é de Deus. Então essa é a mensagem, né, mais forte aqui. Quem faz o bem é de Deus. Espero aí vocês tenham, comentem aí dá um joinha aí no que foi falado, que é daquilo que vocês gostaram, né, dessa palavra aqui. Pode destacar nos comentários. Forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau.